Que bom estar aqui novamente com vocês. Hoje temos um convidado que vai falar sobre a máquina do corpo, que é justamente o elemento de trabalho do atleta de futebol, inclusive de você que é da base. Já desde a base você já tem que estar com essa preocupação com o seu corpo. E aqui nós vamos falar o que é que deve ser feito ainda nessa etapa, né? Inclusive considerando que cada corpo é diferente, ele matura diferente, ele tem uma resposta diferente. É um assunto extremamente importante na atualidade, porque mais do que nunca a gente tem visto que a preparação física tem sido um diferencial. Tem acontecido eu não diria que uma supervalorização, mas uma grande valorização para a preparação física. Em algumas situações existe até uma competição com a questão técnica. Há quem diga que o excesso pode trazer algumas limitações. Então é um assunto palpitante, como diz nosso amigo Newton Mota aqui, que nós certamente vamos trazer assim, várias nuances para você que inclusive é aluno de educação física. Nós temos aqui um professor, né, muito bem graduado. Para você que é atleta, ainda jovem, ou mesmo garoto. E para você que é pai, para você que é avô, que é familiar, que está apostando no seu filho, no seu neto, no seu sobrinho. Então, nos acompanhe até o fim. Até te peço, pega esse link aqui desse podcast e envia para teu amigo ou para alguém que você acha que possa se interessar por esse assunto. Nós estamos recebendo aqui o professor Alexandre Dortas, amigo que eu já conheço há bastante tempo. Conheci quando era ainda funcionário do Vitória, trabalhando no Vitória, e passamos a ter algumas interações porque naquele momento Alexandre ele estava tratando alguns atletas que eu representava. Queria dar as boas-vindas, Alexandre, meu amigo, muito prazer em receber aqui. Eu que agradeço o convite, né, Reginaldo e a Rivelino, que são pessoas que eu já conheço há muito tempo. Newton Mota, uma pessoa que eu vou aproveitar até o momento para dizer a gratidão que eu tenho. Se algumas coisas eu consegui na vida, a notoriedade dentro da área de onde eu trabalho, do que eu faço, eu tenho que agradecer muito a ele, porque foi uma pessoa que me deu as primeiras oportunidades. A minha primeira oportunidade de trabalhar na fisiologia foi através de Newton Mota, e isso eu tenho que ser grato pro resto da vida. Mota, boas-vindas aí pro nosso amigo. Alexandre Dortas, ele é pioneiro, um dos pioneiros da fisiologia na Bahia, né? E é uma pessoa que a gente tem assim uma admiração pela perseverança, porque ele jovem teria outros derivativos, né, para trabalhar, a própria ser preparador físico, mas ele apostou na fisiologia e hoje é um profissional consagrado na Bahia. E eu queria dizer a satisfação, o prazer de recebê-lo, certo? E a gente vamos discorrer aí assuntos palpitantes sobre o futebol de hoje, né? Sim. Mesmo você sendo pioneiro, é uma diferença grande do período que você começou para o futebol de agora. Eu gostaria até de fazer uma colocação. Obrigado, Mota. Na verdade, o meu chamado para o Vitória no primeiro momento foi para ser treinador. Na época o Odegar, que era coordenador, e nós tínhamos sido colega de faculdade, ele me levou com essa finalidade. Eu já vinha trabalhando com o Luciano Reis nas escolinhas do Vitória. Ele viu em mim um perfil de ser treinador, mas logo de cara eu entendi que eu precisava trabalhar na área científica mesmo, é o que eu gostava. No fundo eu me preparei tecnicamente para isso, mas também tive uma experiência de campo como preparador físico e como treinador que me ajudaram muito em entender todo esse processo e poder contribuir mais com o conhecimento que eu vinha construindo. Entendi. Iva? Agradecer a Alexandre também, um amigo, uma pessoa como o Mota falou, você renomada, sempre solícito, sempre que a gente precisou ele estava sempre pronto para nos ajudar. E hoje é uma
um assunto realmente muito debatido no meio do futebol, né? O que a fisiologia trouxe de bom, de benéfico, e o que a fisiologia não tem ajudado a nível do desenvolvimento do atleta, do futebol em si. Então hoje Alexandre vai ter muito o que falar aqui pra gente. Seja bem-vindo, Alexandre. E começando, Alexandre, me diga uma coisa aí. Comece falando da sua experiência, qual é a sua vivência nessa área. Você até começou a dar um toquinho aí, mas fale um pouco mais. Qual é a sua experiência? O que é que você está fazendo hoje? Eu sei, mas é bom que você passe isso aí para o nosso público. Na verdade, como o Otto falou, fui um dos pioneiros aqui na Bahia, junto com o Marcelo Afonso, junto com o Walter Abrantes, junto com o Feijão, que foram os primeiros a se ingressarem. O Feijão hoje não trabalha mais nessa área, mas Marcelo Afonso e o Walter ainda continuam atuando na área de fisiologia. Lógico que no início foi um grande desafio, como eu coloquei, quando você chega a uma novidade dentro de um ambiente, de um esporte, onde profissionais já tiveram resultado sem aquela ferramenta. E quando chegou, houve, logicamente, muitas desconfianças, mas aos poucos e ao longo do tempo, e com o aumento das ferramentas tecnológicas, a fisiologia passou a ser imprescindível. Você começou no Vitória, então? Iniciei no Vitória em 99. Em 2001 eu já estava sendo fisiologista do profissional. Em 99 entrei na base. A sua formação é educação física? Sou formado em educação física, tenho algumas pós-graduações em áreas específicas, como fisiologia, desenvolvimento psicomotor, treinamento desportivo. Então são áreas muito conectadas, principalmente quando a gente hoje enxerga a divisão de base e vê os trabalhos e as necessidades que os jovens atletas precisam para se desenvolver de forma plena. Hoje eu também leciono, sou profissional acadêmico, tenho 20 anos de docência e hoje eu estou à frente de um projeto próprio, pessoal, depois de ter passado 15 anos no total, né, entre idas e voltas no Vitória, foram 15 anos. Nunca trabalhou no rival, né? Não, 5 anos. 5 anos, você trabalhou Bahia, sim, trabalhou 5 anos no Bahia. 5 anos no Bahia, então eu tive a oportunidade de trabalhar nas duas grandes equipes do estado, então isso não foram muitos profissionais que conseguiram transitar nessas duas equipes. Sim. E hoje eu tenho um projeto pessoal, depois de muito tempo dentro de clube, eu entendi que eu tinha uma outra missão. Hoje eu faço consultoria às equipes menores, então a fisiologia que era inacessível para alguns clubes, hoje já não é mais. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar na campanha do Itabuna, que foi terceira colocada no Campeonato Baiano, né? Faço também a consultoria na Jacuipense, que já teve 2 vezes nas finais do Campeonato Baiano. Sim. Fizemos também a consultoria do Jequié, quando ele subiu para a primeira divisão, e no ano passado, que ele também, esse ano ainda, que já começa a pensar no calendário que vem, né? Que nesse ano conseguiu estar entre os 4 melhores clubes do Brasil, ou da Bahia, e também conseguiu vaga para a Série D. E como também já tive a oportunidade de trabalhar com alguns clubes fora, e tudo isso de forma online, através de ferramentas que a fisiologia nos presenteou, como o GPS. A gente vai falar sobre isso. Aplicativos que a gente tem usado. E além disso, a gente está à frente de um projeto focado em atletas jovens, né? Formação, preparação, eu não digo preparação física, porque a ideia é uma preparação geral. A gente foca muito no cognitivo, na capacidade de desenvolvimento físico, mental, e isso tem trazido também uma satisfação muito grande. Né, já que você começou a falar sobre isso, eu já vou até... Porque existe uma confusão com termos, né? Fisiologia, fisioterapia, preparação física. São diferentes, mas explique o que é a fisiologia e me fala aí qual é a diferença. Porque de uma forma leiga a gente até entende como sendo tudo igual, mas a fisiologia é algo mais amplo, me parece. Na verdade, a figura do fisiologista, os mais experientes, eles têm assumido a função de coordenador científico ou coordenador de performance. O termo vai estar muito associado à equipe, como gostaria de intitular. E com todos que você falou, eles se preocupam com a performance, mas com a saúde. Então, a visão que a fisiologia traz ao processo é pensar no atleta como um todo. O atleta não é uma máquina, ele é um ser bio, psico e social. Ele tem emoções, ele tem frustrações, ele gripa, ele tem dor, ele tem momentos emocionais que ele tem uma perda da concentração. Então hoje eu entendo a performance, antes de falar em performance, eu sempre falo em saúde. Tá? A fisioterapia, logicamente, também tem alguns meios de tratamento e preventivos,
mas ele tem uma função muito específica de tratar da saúde do atleta no sentido de recuperá-lo em situações de alguma lesão, e tem um papel muito importante no processo. A preparação física, logicamente, o nome já diz, ela se preocupa com a preparação geral específica do atleta para a prática do esporte, e a fisiologia ela entra como um agregador, ele é aquele função que centraliza e que o profissional necessita ter conhecimento em áreas afins. Sim. Precisa ter conhecimento na área de nutrição, precisa ter conhecimento na área clínica, ortopédica, precisa ter conhecimento na área de tratamento e prevenção da fisioterapia, conhecimento também das ferramentas e métodos de treinamento. Mas ele tem um profissional que ele tem que fazer a gestão de tudo isso. Ele é um centro de informações. Então tudo gira em torno da fisiologia no sentido de abastecer todos os setores de informações e também coletar e fazer com que essas informações transitem e facilite o trabalho interprofissional. Márcio, eu vou pedir a Lucas para soltar um primeiro vídeo, a gente vai discorrer sobre esse vídeo logo em seguida. Eu achei bem interessante, porque eu acho que a fisiologia é algo, entre aspas, novo. Eu acho que é coisa mais de década de 90, 80, acho que é aproximadamente assim nesse sentido, né? E já se fez muito errado no passado, de alguma forma. E a gente vai ter um depoimento agora de um cara que é muito conhecido que fala sobre isso. Metade da minha carreira eu treinei errado. A partir da segunda metade eu comecei a treinar certo. Isso por quê? Porque antigamente se treinava muito coletivamente a parte física, ou seja, eu tinha todo mundo igual. Todo mundo junto ali, Roberto Carlos, Cafu e tal, correr 10 quilômetros junto com esses caras. Aquilo ali me arrebentava de um jeito que eu sofria. Eu sofria na véspera, eu sofria durante, eu sofria depois. E eu não sabia explicar que aquilo não estava me fazendo bem. Eu não tinha noção científica daquilo para me dar um resultado. Logicamente, te dá uma condição aeróbica maior. Eu fazia 30 sprint, 30 piques num jogo, eu queria fazer 50. Mas depois o tempo veio e a evolução da preparação física mudou e aí foi te ajudando. Foi me ajudando, porque eu treinava mais individualizado, mais específico, para ter mais potência, repetição de pique, para ter mais força. E aí, tá no seu colo, o que é que você fala sobre isso aí? Eu acredito que ele foi muito preciso no depoimento dele, né? Um atleta de alto rendimento, um atleta que enfrentou algumas lesões ao longo da carreira dele, se superou em todas. E ele coloca que justamente foram duas coisas, na verdade, que começaram a modificar e continuam sendo modificadas. Primeiro, é a metodologia de treinos. Isso está se tornando cada vez mais específico. A gente tem uma pirâmide de prioridades que são os princípios do treinamento esportivo. Quando nós conseguimos montar um programa de treinamento obedecendo esses princípios, a gente dificilmente erra. A base desse princípio é a individualidade biológica. É quando você consegue levar ou produzir para o atleta aquilo que ele realmente necessita. Ou seja, é uma coisa personalizada. Cada um tem a sua forma. Nunca vai ser um treinamento igual para todos, teoricamente, seria isso. A avaliação vai ser diferente no primeiro momento. É lógico que isso não é muito fácil, porque você lida com um grupo. É um esporte coletivo. E para você individualizar, primeiro você tem que ter boas informações e uma estrutura para conseguir realizar isso de forma plena. Mas os preparadores mais experientes, os profissionais mais experientes, eles conseguem fazer isso pelo próprio feeling, pela própria percepção dele. É uma coisa que está dentro da maturação do profissional também, que lida com o processo. E além disso, dos princípios, vem a questão da especificidade. Esse é um outro princípio importante. Então a gente lembra que em alguma época virou moda treinar em caixas de areia. E é óbvio que isso sempre é imitado de profissionais que trazem resultado. E hoje se trabalha menos dentro das caixas de areia, principalmente para respeitar esse princípio da especificidade. Então hoje o treinamento é mais específico. A periodização tática, que é uma coisa extremamente moderna, que foi importada para o Brasil, mas que, obviamente, a gente sempre tem que ter humildade de saber aprender e imitar as coisas que realmente prestam. Então modificou totalmente. Então essa questão de correr 10 quilômetros, isso passa muito pelo entendimento do que é as necessidades físicas de um atleta de futebol. Ele percorre numa partida de alto nível por volta de 12, 13 quilômetros. Alguns conseguem um pouco mais, outros um pouco menos. Isso varia de posição, de característica física do atleta, mas também de modelo de jogo que o treinador propõe. Então tudo isso colabora com a performance do atleta.
Então se imaginava que o treinamento, uma preparação física é feito com corridas longas. Então no início dos anos 80, início dos anos 90, a preparação era de volumes. Aí começou a se fazer o trabalho mais circuitado, focado na intermitência, que é o jogo, né? O jogo é intermitente, você anda, você trota, você corre, de uma forma que a gente chama de treinamento modelo analítico. E hoje evoluiu para o que chamamos de global, onde há uma preparação total. O atleta está treinando as questões táticas, técnicas, tudo que envolve uma partida, desde a pressão, a parte psicológica, mas incutido nesse treinamento a preparação física. E aí é que a fisiologia ganhou uma notoriedade muito grande. Porque para que você consiga contemplar um treinamento de alto rendimento, paralelamente contemplando as questões táticas e técnicas, você tem que ter um controle de carga. Senão vai ter atletas que vão treinar além do que necessitam, ou aqueles que mais precisam vão treinar menos. E geralmente é assim que acontece. Os atletas que são mais condicionados, os atletas que são mais interessados pelo treinamento, eles acabam assumindo volumes muito maiores do que deveriam treinar. Isso, logicamente, fazendo isso de forma sucessiva, gera o que chamamos de acúmulo de carga e aumenta os riscos de lesões. E até mesmo de perda de rendimento. Às vezes o atleta não lesiona, mas ele começa a perder rendimento. E outros, aqueles que precisariam treinar mais por diversos fatores, mas por menos interesse pelo treinamento, acabam treinando em valores menores. Ô, Mota, me diga uma coisa. Se eu ver, em algum momento, o excesso de preparação física, ele até Alexandre até já comentou isso, mas pode atrapalhar o rendimento técnico, o perfil, o estilo do atleta, porque a gente está falando de fisiologia, né? Que tem a ver com o corpo humano, com composição química no corpo humano de alguma forma, e cada um tem a sua composição, né? Tem aquele jogador no passado que a gente falava de fibra lenta, de fibra rápida. Tem alguns exercícios que não devem ser utilizados com um ou devem ser utilizados com outro, ou então pode ter uma provocação para que aconteça até uma transição, uma melhora. Mas de alguma forma, na sua vivência no dia a dia, já teve jogador que você sentiu que caiu o rendimento, talvez tem algum case que, ou não, talvez não, que você sentiu que ele caiu o rendimento porque ele fez errado, ele treinou errado? Sim, com certeza. Eu achei interessante esse vídeo de Ronaldo e mostra como o futebol progrediu, né? O futebol no mundo progrediu muito mais na parte de organização mental, física, fisiológica, do que na parte técnica, principalmente no Brasil, né? Então, hoje, tem coisas que facilitam o treinador. O treinador, ele é informado pela sua parte física, em relação ao estado dos seus jogadores, o tipo que ele deve treinar. Se pode poupar um dia. Eu já vi Ayrton Ribeiro do Bahia, em determinado dia ele não treina, ele treina menos. Então isso eu acho interessante, é profundo, e a parte técnica tem que estar adaptada a esse crescimento, que nem sempre a parte técnica acompanha esse modernismo e essa eficiência e essa eficácia de todos esses cuidados que hoje um jogador tem. E tem clubes que têm aparelhos e tem informações. Dortas falou muito bem, o máximo de informação que se possa ter é interessante para ter um trabalho. Mas em cima disso eu queria já fazer uma pergunta a Alexandre Dortas, porque os treinadores dizem que o Brasil hoje é um dos países que faz menos gol de falta no mundo, né? O Brasil não faz gol de falta, entendeu? E os treinadores dizem que são fisiologistas que não deixam os jogadores treinar após treino, assim, no fim do treino. Então, você é um dos responsáveis por não ter gol de falta no Brasil. Imagina, o Brasil está precisando de tantas coisas além de gol de falta. Mas isso é uma pergunta oportuna, Mota, porque é importante que a gente tire algumas dúvidas em relação a isso. Eu vou falar um pouco das características de como eu gosto de trabalhar. É lógico que a fisiologia ela é inserida no departamento médico. E o departamento médico odeia ver jogador machucar. Porque o problema que está em campo vai para dentro do departamento médico. É incrível como todo jogador é sentindo falta dele, principalmente quando está dele. A solução de qualquer clube que não está vencendo está no departamento médico.
Então o departamento médico ele tenta no máximo blindar, evitar, ele sempre está inserindo, evitando que tenha lesões. E às vezes o esporte de alto rendimento, eu posso citar um treinador que trabalhou comigo, ele disse: Dortes, eu tenho 30 atletas, eu quero 20 correndo e 10 machucados do que 30 sem machucar, mas sem performar. E é uma realidade. Então, a gente tem que ter os cuidados devidos para que não haja lesões. Até porque uma lesão, ele tira um atleta às vezes de 15 dias do elenco, isso perde rendimento, às vezes desfalca o clube, e até às vezes são atletas importantes, a gente tem que ter esse cuidado. Mas a gente também não pode deixar de treinar o atleta precisa treinar. Às vezes um dia, uma semana, nós trabalhamos de forma, numa preparação contínua, que é aquilo que a gente pensa por toda a temporada, mas a gente pensa também de semana a semana, porque cada semana tem um jogo, 2 jogos, a gente tem que se inserir nisso. A programação do atleta tem que estar inserido naquilo. E o que é que acontece em relação a essa pergunta que o Mota colocou? Às vezes uma sessão de treinamento mal elaborada, ela compromete toda uma semana de trabalho. E o que a gente coloca, pelo menos na minha linha de trabalho, minha linha de pensamento, é que tudo precisa ser planejado. Então, se o treinador deseja fazer finalizações, se o treinador deseja fazer chutes a gols, bater falta, ele só precisa comunicar. Porque o trabalho, ele começa com o planejamento. Então, na minha linha de trabalho é ter as informações da semana de treino. Isso, logicamente, a gente tem um calendário da competição. A gente se preocupa com jogos que vão ser de viagem, se vai ser viagem longa, se não vai ser, qual é a logística. Tudo isso faz parte do processo. Como é que está a alimentação do atleta, como é que está o peso antes e depois do treino, quanto ele se desidratou, se ele tem se dorme bem, se ele se hidratou, tudo é uma questão de Mas você acha que não está tendo excesso um pouco nisso, não? Não. Tudo bem que é uma coisa nova, fisiologia é uma coisa nova. E o futebol é amador, entre aspas, né? Tem se profissionalizado mais agora, de certa forma. E aí chega um estudioso, dentro no meio teoricamente amador, que o presidente é amador, que tem uma turma de gente ali, conselheiro, tudo amadorzão, e fala: não, aquilo ali que era preto é branco. Mas o cara não estudou para saber e acaba absorvendo aquilo, e aí fica meio que o profissional de fisiologia, ele fica mandando numa coisa com alguns excessos. Será que não está acontecendo um pouco isso, não? Mas essa questão de quem é a responsabilidade do processo tem que ser muito bem definida. Claro. Tá? Mas com limitações também. Quem é né? a pessoa que mais chuta a gol em campo? Dentro de um campo de treinamento, estou falando de comissão técnica, de jogador, quem é que mais chuta? Treinador de goleiro. Sim. E eles não andam machucando. O problema não é o chute. O problema é onde ele é inserido, em que momento do treino ele é inserido. Se é no início, se é no final, se está planejado dentro da carga de trabalho. Então você acha que o treinamento de falta não deveria ser no final? Não, ele pode ser em qualquer momento, ele ser planejado. Olha, eu quero trabalho hoje, vai ser campo reduzido aqui, vamos fazer um trabalho aqui, vai ser um trabalho de transição, vamos fazer um mini coletivo e no final vamos fazer um chute a gol. Uma finalização no início ou no final, ou vamos bater falta. Você faz o cálculo, você tem que calcular as distâncias que vão ser percorridas, a característica do treino, se é metabólico, se vai ser neuromuscular, o que foi que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã. Tudo isso tem que estar inserido no treinamento. Porque o que lesiona é sobrecarga, não é chutar para gol. O treinador de goleiro, ele chuta o dia inteiro, todos os dias. E muitas vezes não são atletas, são ex-atletas, são pessoas com idades mais maduras, e eles não andam machucando. Dortas, se me permita, o pessoal, as pessoas que são contraditórios a essas explicações, eles dizem que um Zico, por exemplo, uma série de pessoas que trabalhavam muita falta, não tinha esse planejamento, essa organização, não tinha nem fisiologia. Por que eles não machucavam? A carga de trabalho com certeza era muito menor. Apesar do depoimento que o Ronaldo colocou, que fazia volumes, mas hoje as exigências no treinamento eles são muito grandes. As exigências de treino, de jogo, na época que na década de 70, 80, um atleta de futebol ele percorria de 7 a 8, no máximo 9 quilômetros. Hoje um goleiro chega a 6, 7. Um goleiro. Que eu acho que o nosso problema Então, eu não sou contra, eu nunca como fisiologista, eu fui contra o treinamento de finalização. Eu só gosto de ter isso no meu planejamento. Não acaba o treino, o que vai ter agora? Vamos fazer chute a gol. Isso não é planejado, isso é improvisado. Então, eu acho que tem que ter chute a gol, eu acho que tem que ter treinamento de falta, mas ele tem que estar inserido no melhor momento da semana, ele tem que estar inserido tem que ter um contraponto em relação ao que vai ser feito durante o dia, entendeu? Porque quando o jogador lesiona, ele não vai bater falta de jeito nenhum, nem treinando, nem em jogo, porque ele está machucado. E as exigências que um atleta de futebol hoje tem são muito grandes. Muito grandes.
Não, sem dúvida nenhuma. Claro que tudo não cabe mais a desorganização, né? A gente está falando num clube de futebol que se trata de investimento de milhões, né? Em algumas situações, se a gente for ver um período talvez até de bilhões. Então, claro que tem que ter um planejamento, sem dúvida nenhuma. Eu creio que a fisiologia tem contribuído bastante para esse novo momento, porque hoje o atleta ele corre mais, ele faz mais esforço, ele precisa ter uma performance física melhor, mas também entendo que até por ser nova, está sendo... Nós temos o que? Cerca de 20 anos, 25 anos, aí 30 anos aí que a fisiologia passou a ter uma atuação. Eu acredito que... E também porque a gestão, de uma forma geral, dos clubes não é tão profissional, está nesse processo. Eu acho que com as SAFs agora isso aí vai melhorando, mas tem acontecido ainda alguns exageros. No passado, os exageros eram contrários, né? Você não tinha fisiologia e Ronaldo tinha que submeter e outros jogadores a alguns excessos de treinamentos. Porque o que acontece? Cada atleta ele tem uma função no campo. E é muito normal, acho que não adianta reinventar a roda, né? Nem a bola, vamos até usar a bola. Se cada um desempenha uma função, independente de que isso está sendo muito mais dinâmico, isso, cada um vai passar por um esforço físico, vai ser requisitado de uma forma diferente. Eu não consigo enxergar, por exemplo, que um atacante, né, ele tem que fazer o mesmo, treinar no mesmo ritmo que um zagueiro. Acho que são coisas diferentes, né? De que um lateral, isso depende também hoje dos modelos táticos que estão sendo utilizados. Mas de uma forma geral, além de tudo isso da função dentro do campo, eu acho que você tem que observar também a formação individual de cada um, né? É o que a gente chama de individualidade biológica. A fisiologia, eu acho que ela vem também com esse objetivo, não é? Mas tocando nesse assunto novamente, por exemplo, não é que não treine fotos, nas vésperas de jogo só treina-se bola parada. Eu nunca vi, com 30 anos de profissão, eu nunca vi um jogador machucar batendo falta direta pro gol. Essas faltas com barreira, que é o que mais se cobra. O que acontece às vezes são as bolas paradas, que não há uma alternância dos batedores, e às vezes um batedor chega a bater 30 bolas no final de um treino. Como é que não machuca? Então não é. Então estão treinando finalização, mas não com bola parada. Bola parada sim, mas bola parada para a área. Não com... A bola parada defensiva e ofensiva. E as bolas que são diretas para o gol, às vezes elas são também treinadas. Tá? Isso tudo depende do planejamento. Agora, Mota, eu vi num lance nesse último jogo do Bahia contra o Atlético. Isso apareceu muito na mídia, eu até estava procurando esse vídeo aqui para ver se jogava aí. Everton Ribeiro roubando uma bola de Hulk. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Na força. Na força, né? Na força. Quer dizer, é verdade que todos os dois já têm uma idade avançada. Hulk é 8'7", né? 8'6". 8'6". Hulk é 8'6", exatamente. Hulk é 8'6". Então o Hulk já está indo aí para 38. 38 anos. 38, rapaz, eu falei, calculei aqui 38, falei, 38? É 38 anos. Everton tem quantos anos? Eu não sei o ano de Everton. Sabe? Eu acho que ele tem uns 36 ou 35. Tá indo nessa batida também. Eu acho que mas ele é mais novo que o Hulk. Isso até, de certa forma, graças à própria evolução da preparação física, da fisiologia, jogadores como esses estão jogando. E não é só da fisiologia, é da mentalidade do atleta. Existe jogador de futebol, existem atletas. Então o atleta é aquele cara que tem um comprometimento com o corpo dele. E como eu disse, não é só o treino é apenas um momento de estressar fisiologicamente o seu organismo. A preparação acontece na recuperação. Por incrível que pareça, é justamente assim que acontece. Se ele treina e não recupera, que a gente chama de treinamento invisível, o atleta sai do clube e às vezes vai fazer outras atividades. Inclusive recreativas. Já fica uma dica aí para você, jogador de base. A gente aqui está com o professor Alexandre Dortas.
fisiologista, vasta experiência, e deixando bem claro, a recuperação é extremamente importante. E aí eu volto a lembrar novamente um assunto que eu já falei aqui no passado, tem pouco tempo inclusive, né, sobre a questão do sono, Alexandre. Os meninos da base, eles negligenciam demais o sono, né? E me parece que o sono ele tem um papel importante nesse processo de recuperação. Com certeza, o sono, e às vezes é por conta de hábito de celular, às vezes a dificuldade do sono é dormir em alojamento, terem mais de um ou dois dentro do mesmo quarto, e cada um com o seu horário, com suas manias. E é no sono que, além de se recuperar, que o atleta também se desenvolve. O crescimento, picos de GH, acontece durante um sono profundo. Então dormir é importante. Uma das coisas que mais me preocupa hoje com o atleta de alto rendimento é se ele dorme bem. Recentemente foi feita uma matéria com o anel que mede, logicamente, ele tem a capacidade de medir não só a frequência cardíaca, ele avalia se o indivíduo teve um sono profundo, quando a frequência cardíaca baixa, e até mesmo a oxigenação. Às vezes o indivíduo tem apneia de sono, e não é só por causa de obesidade, não é só por causa de ronca, até por causa de formato anatômico das vias aéreas, pode provocar, e o atleta não dorme bem, acorda assustado o tempo inteiro, então aquele sono, se não há sono profundo, no outro dia o nível de concentração dele é menor, a capacidade física dele vem comprometida. Então o sono hoje é fundamental, dormir bem, se alimentar bem, treinar bem e beber água e hidratar tem o mesmo peso para o resultado de um atleta de alto rendimento. Então não é só o treino. E o que a gente vê muito na base hoje, já que o nosso principal conteúdo é falar sobre a base. Muitos atletas, e hoje eu tenho nos últimos 10 anos eu comecei a atender jovens a partir de 10 anos, 9 anos. No começo eu achei até meio estranho, 10, 9 anos, já tem interesse, mas hoje existe uma legião de atletas e eu vejo a importância de você começar esse processo mais cedo. Lógico, de forma lúdica, respeitando a maturação, mas a importância do atleta já ter estímulos, não só dentro de campo, não só com o treinamento, mas estímulos e melhoria da qualidade de vida e de hábito desses garotos. Mas você se refere a hábito ou você acha que nessa idade já tem que ser introduzido de fato uma preparação física? E como é que seria, sim, e como é que seria essa preparação? Eu diria preparação cognitiva, porque a gente não precisa exigir fisicamente de um atleta para dar suporte motor para ele. Por exemplo, até uma criança de 10, até é dica para a garotada que nos acompanha em paz. Uma criança de 10, 11, 12 anos de idade já tem que passar por um processo aí de preparação física? Se o projeto dele e da família se tornar um atleta de futebol, como é o que eu mais vejo, sim, ele tem que ter toda uma estrutura para isso, porque antigamente se pegava um jogador com que idade, a divisão de base? Hoje você, menino de 10 anos, já tem empresário. Sim, com 8 anos já tem empresário. Eu acho que na barriga da mãe já está tendo empresário. Mas eu quero saber de você o seguinte, mas que nível? Porque tudo depende de carga, né? Uma criança de 10, 11 anos, você tá falando, você citou aí sobre algo mais lúdico. A carga seria bem mais leve? Como é que eu tenho algumas experiências para falar sobre isso. Hoje a gente tem mais ou menos por volta de 40 a 50 atletas no nosso programa de treinamento, que variam de 8 anos até atletas de 20 anos. Então a gente tem um projeto hoje, onde a gente faz um trabalho focado na melhoria da força, da potência, na melhoria da mobilidade, da estabilidade e principalmente das qualidades psicofísicas. E por quê? Qualidades psicofísicas, né? Explica isso aí. Tomada de decisão, concentração, entendeu? Reação. Então são coisas importantes. E aí a gente fala assim, às vezes o treinador hoje ele tem que muitas vezes montar o time de acordo com a característica do jogador dele. Sim. E onde eu penso que o jogador tem que ser formado para ele estar apto a variações. Mas ele nem sempre vai conseguir isso. Lógico, ele não vai conseguir, mas se ele tiver uma boa percepção, se ele tiver uma boa inteligência, porque inteligência não é apenas falar línguas, ter conhecimento cultural. Sim, inteligência é a capacidade de entendimento dele. Sim. Se você melhora a capacidade de entendimento dele, ele vai ser... Você não acha que cada um tem a sua do mesmo jeito? Sua característica? Sim. Mas você valoriza a característica que ele tem, mas aporta outras possibilidades para ele. Seria um cenário ideal. Você ter um atleta... O que a Alexandre está falando, Mota, pelo menos que eu entendi,
No passado aqui a gente já discutiu, Alexandre, alguns acadêmicos, você é um acadêmico muito respeitado, a gente já viu que entende que você consegue fazer o jogador, formar o jogador, sabe, gerar o jogador. Você pega uma pedra bruta e faz o jogador, sabe? Desde que tenha talento. Aí alguns entendem que não, que de repente, porque o talento é uma coisa meio que inata, né? Pelo menos esse é ao qual me refiro. Existem pessoas jovens que alguns clubes entendem que se o atleta ele já tem um perfil físico apropriado, imaginando até um cenário comercial, vamos trabalhar naquele atleta, tentando juntar competências, valências naquele atleta, porque eu vou vender bem, aquele atleta tá grande. E aí o que é que acontece? Você acaba negligenciando e atrapalhando um atleta que já tem esse talento que você se referiu, entendeu? Mas ele é pequeno e teoricamente ele não teria um valor comercial no futuro. E eu acho que alguns clubes têm se perdido em relação a isso. Eu vejo, aqui eu não vou citar nenhum nome, mas eu vejo até num clube próximo uma situação dessa recente, que você pega um jogador, ele tem um perfil físico bom, vamos fazer daquele ali um jogador. Aí aquele jogador passa a ter todas as oportunidades e aquele jogador que é um jogador menor, entendeu? As oportunidades para ele são muito menores. Eu acho que tem acontecido algum erro em relação a isso. Com certeza, até porque a maturação ela também tem a sua individualidade. Sim. Por isso que é importante você ter a idade óssea do atleta, você ter uma perspectiva em relação à família, de crescimento. Mas esse tipo de decisão de privilegiar um ao outro é muito mais de política do clube do que propriamente da visão do profissional. Eu sempre trabalhei com todos os profissionais, os atletas que eu trabalhei. Para mim, independente se era o bom, se era o ruim, a gente tinha que dar atenção a questão mais comercial, né? Mas assim, enfim, os grandes atletas que a gente pode nomear no mundo têm variabilidade de perfil. Então, um atleta talentoso, o Hendrick, é um atleta que hoje está na moda, um atleta que não tem uma altura avantajada e joga numa posição, teoricamente, que é uma posição para atletas mais altos. Sim. Então isso também é uma questão também de mercado. É um jogador que talvez se lá atrás não tivesse o talento que tivesse, talvez não tivesse tido as oportunidades que teve. Ou talvez se não tivesse um cara como João Paulo para apostar e criar essa oportunidade, ele seria um jogador perdido, não estaria no Real Madrid. Eu sou testemunha viva, acredito que vocês também, principalmente Mota, que a vida inteira trabalhou com isso. Quantos jogadores talentosos dentro do processo de formação não conseguiram ir à frente, porque em determinado momento caíram o rendimento e não evoluíram mais, e atletas que não tinham tanta projeção e se tornaram jogadores de verdade. Então isso não é que seja uma aposta, mas a gente precisa dar todas as condições a todos de um desenvolvimento harmonioso. Eu acredito que tem determinadas qualidades físicas que elas são inatas, elas nascem com o atleta. Velocidade é uma delas, mas agilidade, capacidade cognitiva, isso se trabalha, isso se desenvolve. Se esse atleta vai ter a capacidade de se tornar um atleta de alto rendimento e ser comercialmente um grande jogador, é uma outra história. Não depende só disso. É uma conjuntura de coisas. Às vezes até a personalidade, atletas que quando estão treinando são capazes de fazer treinamentos maravilhosos, dar confiança quando os jogos não terem o mesmo rendimento. E isso é uma questão psicológica também. Então são fatores que são tantas variáveis, Reginaldo, que são. Por isso que muitas vezes o futebol é tratado a grosso, a quantidade de atletas, e porque você sabe que dali uma hora vai aparecer um bom jogador. Sim. Esse jogador que é bom hoje, amanhã ele pode se tornar melhor, ele pode ter uma perda de interesse até pelo esporte. Sim, pode saturar, esse caminho é muito complicado, existem muitas pedras para serem topadas. Você sabe que tem um atleta que às vezes ele perde completamente o estímulo porque ele deixou de ser titular, porque ele passou a não ter a atenção que ele tinha anteriormente. Muitos dos clubes se preocupam com essa questão também. Isso também se trata de saúde. É um ponto que a fisiologia também tem que estar presente, não como o profissional ativo, mas no processo de supervisão. Então tem que se cuidar. Uma certa feita, eu vi um atleta acabando de chorar num dos clubes que a gente trabalhou, e eu preocupado, eu achei que tinha acontecido uma tragédia na família dele pela forma com que ele chorava.
Ele me disse, eu tô sendo dispensado. Um menino de 14, 15 anos. Mas tem muita coisa pela frente. Não, mas você não está entendendo. Os meus pais, meu pai trabalhava vendendo verdura com uma Kombi. Ele vendeu essa Kombi para me dar uma alimentação melhor. Porque todo mundo da minha família estava apostando nisso. E eu estou decepcionando toda a minha família. Olha o peso que está nas costas de um garoto de 14, 15 anos. Então, isso às vezes o clube não se preocupa. Pô, não serve, um abraço, acabou, vem outro, ninguém chama, não tem uma preparação, não tem uma transição, porque a coisa é assim. Então todos os pais que se envolvem com futebol, que me procuram, eu sempre coloco, tenha o plano B. Tenha um plano B. Porque o futebol é um funil. Mas o fato de ele estar praticando um esporte, isso já é maravilhoso. Se fosse tornar um atleta de alto rendimento, maravilhoso também. Mas se não for, o esporte dá oportunidade. Estudar em alguns colégios. Tem muitos colégios aqui em Salvador que dão boa saúde aos alunos pela qualidade que tem. Então, se eu já tenho condições de estudar num colégio melhor, que pode me alavancar para uma profissão, uma formação acadêmica, pô, isso já está valendo a pena. E, Mota, você que já viveu isso aí, Riva, também, aliás, a gente vê isso aí o tempo todo, né, com essa questão de dispensa, o tempo todo a gente tem jogador dispensado e aprovado, dispensado e aprovado. A gente, eu acho que cabe a gente, você como diretor, né, sentar e bater um papo com a criança, né, com a família, né, fazer a dispensa, ser dispensado da forma certa, eu acho que é extremamente importante, né. Eu agora, recentemente, a gente trouxe um jogador até pro Vitória, mandar até um abraço para o Mike, e o Michael é o pai, o Mike é o garoto e o Michael é o pai. E ele foi dispensado. E o menino, ele passou 3 semanas lá no Vitória e tá bem, em 2012. Mas aí Vinícius falou, ele é bom jogador, a gente criou dúvida aqui, mas a gente prefere acompanhar ele. É um processo normal, né? Então, eu acho que cabe a gente conversar com o pai, para que oriente a seu filho de que, na realidade, o teste, uma avaliação no clube, é apenas uma etapa. Uma dispensa agora é um passo para uma aprovação no futuro. E a gente tem que acolher, enquanto pai, você tem que acolher seu filho, né? E passar essa percepção para ele, que é o início, é um caminho. A gente está falando de garoto de 12 anos de idade, de 11, de 13. Quantas dispensas esse menino vai ter até de fato se consolidar enquanto um jogador? Depois, como um bom jogador, pode ser um jogador de seleção. Isso aconteceu com vários casos, a gente sabe disso. Cafu é um caso muito conhecido aqui. Então, isso é um passo numa carreira que para se consolidar você leva talvez 12 anos, né? O menino ele começa com 12, com 10 anos, com 8, mas ele vai saber se ele, de fato, a carreira dele vai se consolidar talvez com 21. Então nessa história é 10, 12 anos. Então nesse processo vai acontecer assim, muitas dispensas e muitas aprovações. Então nem aquela aprovação, nem aqueles elogios quando você faz um golaço, nem a dispensa, você deve potencializar demais e achar que ou já chegou ou já perdeu. É um caminho, né, que tem que ser trilhado para dar certo, não é isso, Mota? É verdade. Eu acho que dispensar é uma arte, né? E principalmente a criança, né? A criança tem que estar preparada. Essa semana eu vi uma notícia de que no Brasil 10 mil pessoas fazem a peneira por dia. É a média de 10 mil. Não sei como é que eles mensuram isso, mas 10 mil pessoas. Então, a pessoa que está na divisão de base está sujeita a isso, né? Ele não tem nenhuma segurança. E você falou certo, Reginaldo, você não pode potencializar nenhum sucesso, pode ser efêmero, pode ser passageiro, um sucesso grande, e você não pode também ver o fracasso. Pedro foi dispensado do Flamengo, né, na categoria menor, depois voltou e era o maior centroavante do Brasil. Eu queria aproveitar uma dica de que ele falou que o treinador de goleiro, que eu até brincava com meus atacantes no Vitória, dizendo que quem é que bate melhor na bola aqui? Os atacantes não se conformavam, eu dizia que o treinador de goleiro batia a bola melhor do que eles, entendeu? Então, o Brasil hoje está uma lástima.
a nível de progresso, de evolução. O Brasil perdeu a hegemonia de todos os esportes. Até futebol de cego o Brasil perdeu. Então o Brasil perdeu a hegemonia de tudo. Futsal, futebol, além de futebol péssimo, horroroso que a seleção nossa está jogando, mal convocada. A gente falou de Hulk e de Everton Ribeiro aí, que são exemplos, extracampo inclusive. O Hulk só é chato para reclamar com a arbitragem, fora isso é um grande atacante. O Hulk não é convocado para a seleção brasileira. E de forma que, sob os treinadores de goleiro, nessa janela, eu nunca vi tanto jogador estrangeiro ser contratado. A única posição no Brasil de que tem pouco goleiro, parece que só tem 2 ou 3 na Série A, são goleiros. Porque são bem treinados, porque fazem específico, porque tem grandes treinadores de goleiro. Um goleiro nosso, companheiro nosso de trabalho, né, Luciano Oliveira Júnior, foi para Portugal agora. Você tem um Tafarel também treinando no Liverpool. Isso aí não é bom, porque é por causa dele que Alisson joga, que não é o melhor goleiro nosso. Alisson não está nem entre os 5 melhores goleiros do Brasil. Atualmente. Mas o Tafarel, primeiro foi isso. O Brasil hoje importa treinador, importa jogador de tudo quanto é país. Canadá, tudo quanto é lugar, jogador americano, jogador holandês. O Brasil importa. Mas goleiro no Brasil, o Brasil está produzindo bem, porque treina bem, treina específico, sabe treinar, são pessoas estudiosas. Como aqui é um podcast muito crítico, né? A gente critica muito, eu estou elogiando aqui, mandando os parabéns aos treinadores de goleiro do Brasil, que o Brasil tem grandes goleiros. O Brasil tem goleiros hoje que encantam fechando gol, pela sua qualidade de treinamento que eles têm. Então, esse é um registro, porque o Brasil, na pessoa, se o Brasil treinasse com essa qualidade os jogadores de linha, eu sei que goleiro é uma posição só. Mas o goleiro, o treinador de goleiro, ele olha muito a parte técnica e olha um pouquinho menos a tática. Entendeu? E até os goleiros estão andando mais no jogo, né? Tocando mais 6, 7 quilômetros, pega mais do que o meia. Que o meia já acabou. Agora, em cima dessa colocação de Mota, Dorta, eu tenho uma coisa que me intriga. Se hoje nós temos mais condições, hoje dentro do treinamento global, como você falou, se hoje nós temos a fisiologia para nos ajudar com informação, e negar a ciência não é inteligente. Se hoje nós temos suplementação maiores, temos a tecnologia, e uma coisa que a gente vai assistir os jogos da base, vamos falar da base, parece que os nossos jogadores, eles têm menos condição física de jogo. Eu sou de uma geração, e a gente vai passar um vídeo de Vampeta, que se treinava muito. Quando tinha semana cheia, nós fazíamos 2 coletivos de 80, 90 minutos cada coletivo. Jogávamos em campos ruins, campos pesados, a Fonte Nova tinha grama desse tamanho. E a gente não via os jogadores dando cãibra. Hoje você vai ver um jogo sub-17 em Pituaçu. Chega no segundo tempo, 4, 5 jogadores caindo porque não consegue suportar o jogo. Aí eu fico intrigado. Se nós temos hoje o controle de carga, se hoje o jogador é suplementado, tem melhor alimentação, tem uma alimentação melhor, é mais acompanhado de treinamento. O que aconteceu? Eu duvido que as estruturas que os clubes oferecem a um profissional seja igual ao amador. Não é. Você não vai ter a estrutura que se tem uma equipe profissional, não vou nem citar clubes, porque posso até ser injusto, mas dificilmente você tem a mesma estrutura que o profissional tem. Com a mesma qualidade, com os mesmos serviços, não tem. E quanto a categoria vai ficando menor, lá na formação, menos ainda. Às vezes chega ao júnior, chega ao sub-17, mas nas categorias menores é muito mais difícil. Isso estou falando de grandes clubes. É porque eu tenho informações, eu tenho pessoas que trabalham em outros clubes e que a gente sabe que não é exatamente igual ao que acontece no profissional. Às vezes você tem até uma alimentação boa, mas não é igual ao do profissional. Você tem condições de descansar, boa, mas não é igual ao do profissional. E lógico que as questões de câmbio não é isso que vai justificar. Só para dizer que as mesmas condições não acontecem. Mas uma coisa é interessante. Muitas vezes a gente passa muito pela metodologia do treino. Eu tenho visto próximo a mim
Às vezes os treinadores querem ajeitar o clube, querem ajeitar o time e necessitam do coletivo e às vezes passam além da conta, da quantidade e volumes de coletivo durante a semana. Às vezes você não respeita fisiologicamente as 48 horas que antecedem o jogo e nem as 48 horas que vão postergar o jogo. Porque é o momento que o atleta se sente mais cansado. Então 48 horas antes de uma partida eu tenho que diminuir minha carga de trabalho. E às vezes por necessidade, pelo horário, pelas condições de campo, isso vira sobrecarga. E logicamente um atleta jovem ele não tem a ponderação da intensidade que ele tem que ter. Um atleta profissional, ele administra melhor o seu corpo durante uma partida. Até o extracampo dele é diferente. A maturidade, o comportamento. Você citou aí 2 profissionais que se zelam, né? Estão chegando à idade que chegaram, o Everton Ribeiro e o Hulk, porque são bons profissionais fora de campo. Isso depende muito que o jogador brasileiro famoso, ele encerra a carreira mais cedo. Sim. Porque, de um modo geral, o jogador brasileiro de sucesso, ele não é profissional. Ele se empolga e se encanta. E ele está encerrando a carreira cedo. Grandes talentos do Brasil poderiam estar jogando mais tempo, mas não jogam por causa disso. E tem o menino da base mesmo, o que o Reginaldo falou, dorme tarde, não se cuida, entendeu? Então isso tudo junto faz com que a condição física, que era para ser melhor, porque o que uma base hoje oferece, o que um clube de base oferece hoje, um Bahia, um Vitória, por exemplo, oferece muito boas condições a um atleta da base. Bons campos de treinamento, boa alimentação, assistência médica, fisiologista, entendeu? Tem nutricionista, entendeu? Coisas que não tinha no passado, né? Então, o jogador mudou, né? O atleta mudou, o jovem brasileiro mudou, entendeu? O futebol já não é aquele sonho de consumo, aquele sonho de existência, aquele sonho de realização que um garoto tinha. O garoto hoje, ele treina pouco, se empenha pouco e quer ser um grande profissional. Perfeito, Mota. Perfeito. E para falar sobre Vampeta, sobre o vídeo de Vampeta, eu vou pedir a Lucas para passar para a gente dar uma analisada. Eu vou revelar para vocês 3 aqui. Ninguém sabe disso. A não ser os preparadores físicos com o qual eu trabalhei. Eu só jogava dopado. Contando para vocês. Jogava o quê? Dopado. Dopado? É. Ele tá de sacanagem com... Mas sabe qual era o meu dope? Treinava, corria 8 km, 10 km. Eu falo que a gente tinha um dope porque a gente condicionava 8 km, tem que fazer 40 minutos. Quando botava eu para dar tiro de 100 metros, eu tava com o pulmão cheio. Corria 100 metros, Bruno. Parecia que eu não estava fazendo nada. Hoje não tem mais aeróbico, é tudo tiro curtinho. É campo reduzido e tiro curto. Os caras já não tem mais o aeróbico de rodar. Quando eu falo dopado, é o dope de treino. De treinar, sim. O dope de treinamento. Eu condiciono as lesões musculares a não fazer aeróbico. É tudo muito curto, tiro curto, Bruno. Aqui, ó, muita força. E você não tem um aeróbico para deixar a musculatura forte, cara. Eu nunca tive uma lesão muscular. Joguei 22 anos, nunca tive uma lesão muscular. Vou jogar aí no seu colo novamente. Eu acho que tá contrariando um pouquinho aí o que... Não, na verdade, ele tá falando sobre as experiências pessoais dele, tá? Sim. E aí tem atletas que tem atividades que eles se sentem melhor em fazer, isso também traz um aspecto psicológico positivo. Mas é uma informação que eu vou dar que talvez ele não tenha conhecimento, que é técnico isso, né? Sim. A condições aeróbicas não se trabalha apenas correndo, não. Quando você faz um trabalho de alta intensidade com intervalos, esse intervalo você elabora, você melhora a sua condição aeróbica também. Então o aeróbico ele pode ser trabalhado de diversas formas. E por que você trabalha hoje assim? Porque você consegue trabalhar essa qualidade física, você consegue trabalhar o cardio dele, você consegue trabalhar as questões específicas do jogo, consegue as questões específicas metabólicas do jogo. O futebol é um jogo intermitente. Tá? E por isso que o modelo de trabalho migrou para uma coisa mais específica. Ninguém abandonou o aeróbico, não. O aeróbico está incutido no modelo de trabalho quando ele é intervalado. Quando existem essas quebras de intensidade. É nesse momento que o aeróbico também é trabalhado. Não é mais aquela corrida única, simples, né? Que você... Uma coisa, eu fui trabalhar um período na luta, né? Eu tive uma passagem pela luta e a cultura da luta muitas vezes é correr, fazer aeróbico correndo. Corrida. E eu sempre contrabati isso. Não vejo necessidade de ser assim.
É lógico que quando você pega um atleta, uma formação básica do atleta, nas categorias de base, você tem que elaborar treinamentos pensando na base fisiológica dele. Você pode trazer outros modelos de trabalho, mas dentro do ambiente profissional você tem muito pouco tempo. O calendário é muito apertado, e os benefícios que esse tipo de trabalho vai trazer podem ser substituídos por benefícios muito equivalentes em atividades mais específicas. Então, um atleta de futebol hoje, eu tenho dados que eu posso compartilhar, que a vida inteira a gente fazia a ergospirometria nos atletas, que é aquele teste cardiorrespiratório com equipamento de ventilação, a gente avaliava o VO2, hoje não se faz mais. Não se faz mais, os clubes não fazem, a não ser que tenham dentro e já incorporam com teste cardiológico. Mas não faz mais por quê? Não entendi. Porque é uma opção? Na verdade, o que se pensa é o seguinte, que não tem onde fazer as intervenções depois. Aquilo ali é uma condição natural do atleta. E eu tenho uma relevância muito grande para essa capacidade cardiorrespiratória. Eu penso no atleta não para um jogo, eu penso ele para uma temporada. O atleta que tem a melhor capacidade cardio, ele acaba tendo uma melhor capacidade recuperativa dentro da partida, como o Vampeta colocou ali. Eu dava um tiro de 100, meu pulmão estava cheio. Essa relevância, mas principalmente no processo recuperativo. Quanto mais, o sistema oxidativo, ele entra muito participa muito da parte, que eu chamo oxidativo, seria o aeróbico. Ele participa muito dessa parte de reconversão metabólica pós-treino, dessa recuperação pós-treino. Então, o atleta que ele tem uma boa capacidade cardio, ele acaba tendo uma sustentação maior dentro de uma temporada. E até mesmo dentro da vida profissional dele. Sim. Mas os modelos de trabalho hoje, eles também contemplam esse êxito que o Vampeta teve de não se machucar, isso é uma coisa assim específica da característica física dele, não é isso? Porque colegas dele que tiveram os mesmos treinadores machucavam. E nós não estamos falando de um atleta que ia dormir 8 horas da noite. Eu tive o prazer de trabalhar com o Vampeta no Vitória, na passagem que ele teve em 2004 lá. É um atleta que realmente ele tinha um problema, já estava com problema de sobrepeso, né? Mas era um atleta extremamente dedicado aos trabalhos dele. Mas eu posso citar um outro nome, Fábio Bahia. Fábio Bahia, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Bahia em 2010, né? E voltei a trabalhar agora na Jacuipense. Ele é 8'4". 8'4", 8'3", nem sei, eu acho que ele já está com 40 ou 41 anos. Esse cara nunca lesionou. Olha o biotipo de Fábio Bahia. Um jogador franzino. Os dados dele de métricas de campo mantêm-se exatamente parecidos com o que ele tinha. O que ele perdeu? Velocidade, potência, força, porque é natural da própria idade. Esse jogador, nunca na história dele, ele machucou. E sempre treinou em alta intensidade. Então a gente tem que entender também que existe genética nisso aí. Isso. Outra coisa, e o jogador de futebol, ele é escolhido, quando ele é escolhido, ele é alavancado, é muito mais para as questões estéticas, táticas. Não se tem essa preocupação. Em atletismo, não. Não, tem. Mas hoje também tem. Hoje não, também tem. Muito, também. Não machuca muito, então é franzininho demais, aí o pessoal atrapalha. E outra coisa, a lesão, quando ela começa, ela tem, se não for muito bem cuidado, muito bem tratado, acabam tendo as recidivas, e assim o atleta começa. Eu tive um atleta que trabalhou comigo, não vou citar o nome, que num ano ele lesionou a posterior dele direita 10 vezes e a esquerda 8 vezes. Alexandre, deixa eu te falar uma coisa aí. Até você falou sobre usou esse termo franzino. Fale para o pai que está nos ouvindo. Porque esse é um dilema muito grande, né? Você vê um garotinho que é craque e de repente num determinado, com 8 anos, com 10, e depois ele em algum momento ele perde espaço no clube porque o corpo dele não desenvolve. Não é? O que é que você tem a falar sobre isso? O que é que ele tem esperança? Pode dar a volta por cima ou não pode? Ele consegue jogar com o corpo franzino? Consegue jogar com o corpo franzino? Eu pergunto para a Mota, né? Mas primeiro me fale sobre isso aí, me responde. Eu acho que um sonho nunca deve ser abandonado por qualquer obstáculo que se surja. Né? Então, o atleta ele perde o espaço em determinado momento, ele tem que voltar a treinar, voltar a se dedicar. Como eu disse hoje, nos programas que a gente vê, que a gente faz com os atletas, muito bem com essa finalidade. A gente tem um atleta que foi encaminhado para o nosso amigo Passarinho, um atleta que está lá na academia de Passarinho. Esse atleta em 6 meses já adquiriu 6 quilos corporais, 6 quilos de peso corporal. O Ian, que é um atleta lá da Jacuipense, esse atleta começou a trabalhar com a gente em janeiro e agora em julho já está com mais de 5 ou 6 quilos também de peso corporal adquiridos.
Massa. Então, de massa, pode ser massa também, a gente precisa melhorar um pouco o teor de gordura dele, porque a gordura também tem a sua importância. Enfim, esse processo seletivo é muito duro, né? E o clube tem que pensar sempre em ter, não pode ter 200 atletas lá, tem que ter o número necessário, e aqueles que estão no melhor momento, eles acabam ficando. Mas aqueles que saem, eles não precisam desistir. Uma preocupação que eu tenho, até um tema que eu gostaria de falar, até para os pais, é que a gente tem recebido muitos atletas também que eles fazem 10 coisas. O atleta está na divisão de base, mas ele treina um funcional não sei o quê, ele tem um trabalho tático com outra pessoa, ele tem uma outra escolinha que ele também joga na escola porque ele ganha a bolsa. Então eu já cheguei a ter um atleta que ele saía do treino do clube, ia para o treino de uma escolinha, depois ia para o treino de outra escolinha, 3 vezes no mesmo dia. E sem falar de que toda novidade que surge, os pais acabam acompanhando. É feito manada. Ó, meu filho está fazendo não sei o quê, todo mundo vai fazer. Ó, está fazendo não sei o quê, todo mundo vai fazer. Às vezes está fazendo 3, 4 atividades. Aí eu pergunto, que momento que essa criança vai recuperar, vai descansar? E às vezes se compromete até no próprio clube que ela treina. Água demais mata a planta, né? Mata peixe. Então, quando o atleta está dentro de uma divisão de base, pô, ele tem que fazer trabalhos pontuais, ele pode fazer esses trabalhos, ter uma fisioterapia preventiva, ele pode ter um trabalho em cima da parte cognitiva, ele pode fazer um complemento do trabalho do que ele faz dentro do treino, mas tudo isso precisa ser controlado. Se ele começa a fazer futsal, futset, na escola, não sei o quê, então esse menino acaba tanta carga de trabalho que quando ele vai treinar no clube dele, o que é que acontece? Ele cai o rendimento, natural que ele vai cair o rendimento. E aí um outro que está fazendo o caminho correto vai passar por cima dele. E ele vai acabar sendo desligado da equipe. Então é uma coisa que eu me preocupo muito, porque a maioria dos atletas que eu tenho atendido, a primeira coisa que a gente tenta fazer é controlar a carga de trabalho dele, diminuir, fazer com que a carga seja condizente com a fase da maturação dele e até mesmo no momento. A criança tem um momento que ela dá o estirão, ela precisa de energia. Você falou sobre o exame da idade óssea. Idade óssea. Como é que funciona? Eu até já falei sobre isso aqui, mas você como... É um raio-x tirado de punho e mão. Nesse raio-x a gente observa as epífises, que são as extremidades dos ossos. Se mostra se as epífises estão mais abertas ou mais fechadas. E existe um atlas que você compara e vai dizendo, 13 anos, não, 14, você vai olhando, fazendo a comparação, quando você tiver a semelhança do atlas com a raio-x, é a identificação da idade óssea daquele atleta. Por exemplo, tem pouco tempo agora que a gente fez com um atleta nosso, até lá de Vitória da Conquista, mandar um abraço aí para Márcio, Cauã, saíram até ontem para o Vitória, e para Derlane também. E o que é que acontece? Ele é um jogador 2008, certo? E no idade de exame óssea dele, deu que na verdade que o crescimento dele estava condizente com a idade física dele, ou seja, quer dizer que ele não está nem adiantado nem atrasado. Tá dentro da relação cronológica e maturacional. Certo. Então quer dizer que ele não tem nenhum crescimento represado, não é isso mesmo? Não é um jogador que já se maturou antecipadamente, ou seja, ele está no crescimento normal. E eu não conoto nem só a questão do crescimento, eu conoto também da maturação cognitiva. Cognitiva também. As questões coordenativas. Porque as idades elas apresentam oportunidades. Tem crianças que maturam, têm a mesma idade cronológica, mas tem uma maturação, vamos dizer assim, biomecânica ou cognitiva ou de coordenação acima da idade dele. Eu fiz recentemente um garoto veio fazer um trabalho com a gente, há 7 anos de idade, eu me impressionei com a competência motora que o garoto tinha. E isso é uma coisa positiva. E às vezes você pega um atleta profissional e você coloca ele na tentativa de colocar alguns exercícios que envolvam coordenação, eles se perdem todo, porque não foram trabalhados de forma antecipada. E isso às vezes não tira dele a performance, mas isso com certeza melhora a performance dele quando ele consegue adquirir esses acréscimos, né? Motores e cognitivos. Porque o futebol é um esporte que exige coordenação, a bola e o pé, não é a bola e a mão. O pé ele exige determinado, você conduzir uma bola com o pé. Certamente a gente viu agora recentemente um goleiro tomou um gol porque foi olhar para o campo e a bola saiu do pé dele e foi parar no pé do adversário. Ele tentando jogar a bola, olhou para o campo para onde ele podia bater, a bola se perdeu e o atacante pegou a bola e fez o gol. Mota, o jogador franzino joga? Joga sim. Claro que o futebol hoje, com a intensidade física, a intensidade de disputa que tem, a dificuldade para um jogador mais franzino jogar, ela existe,
Porque, primeiro, o clube define seus perfis, né? E o perfil do clube é muito mais físico do que técnico. Impressiona quando vê um jogador alto, longilíneo, um jogador que tenha realmente condição de ser avantajado fisicamente, e ele tem vantagem na seleção, que já impressiona. Agora, o futebol está mostrando aí, falamos de Everton Ribeiro aqui, falamos de Hendrick, né? A gente tem Estevão, estamos provando que o talento derruba qualquer situação, porque os clubes precisam, na sua seleção, o que pode acontecer, Reginaldo, é que os clubes usem esse preconceito na hora de decidir, e usam na hora de escolher os seus futuros jogadores, porque um jogador desse precisa de paciência. A gente tem um exemplo assim, em cima do que você falou, de Jeanzinho, que ele foi, aos 14 anos, ele saiu do Vitória por ser um goleiro mais baixo do clube e o mais baixo do time. Então, Jeanzinho, ele passou 3 anos para ele começar a crescer, a desenvolver. E de forma que ele, durante a parte que ele não cresceu, ele continuou treinando. Ele continuou aprimorando. E quando ele cresceu, ele era um jogador com grande reposição, com grande técnica, e chegou a ser titular do Bahia e hoje está no Cerro Porteño. Então, o maior problema que tem é um jogador pequeno ver ceifada a sua chance, sua oportunidade e seu mercado de trabalho. E os clubes não querem hoje ter paciência. O clube hoje não quer olhar o que o jogador pode ser, ele quer olhar o que o jogador é o que o jogador representa no momento. Mas que um jogador franzino pode ser um talento, pode sim. Agora, às vezes vai ser em outro clube que aproveitou o jogador no momento que o jogador começou a desenvolver. Ele não pode ser alto, não precisa ser alto. Outro ponto mas ele um dia vai ser forte. Outro ponto importante é associar. E ele, mesmo forte e baixo, no caso de Hendrick, ele vai ser um jogador de talento. Eu pergunto até, Rivelli não vai falar, mas já encaminho que eu também com esse comentário aí. Bebeto. Você fala de Bebeto. Bebeto, dois Bebeto, o Campos e o Gama. Mas eu vou falar até de Bebeto, que todos os dois são franzinos também, além de não serem altos. Eles buscaram forma de jogar, porque eu não estou nem dizendo se não tem força ou não, mas eu acho que tem aquela possibilidade, velho, do jogador saber o corpo que tem e, pelo seu cognitivo, administrar a sua forma de jogar, não é isso mesmo? E consegue jogar. Eu acho que a gente tem exemplo disso aí, né? O Bebeto Campos era um motorzinho, a parte cardio de Bebeto era fenomenal, além de ser muito inteligente e era rápido. Entendeu? Era muito rápido. E o Bebeto Gama, além de muito técnico, a inteligência de jogo, uma qualidade técnica absurda. Você não pode ter um jogador franzino que quer ir pro choque. Então, ele não vai conseguir jogar. O jogador franzino, ele tem que criar mecanismo. Porque se ele é franzino e consegue jogar, é porque ele tem outras valências que não seja a parte física. Com certeza ele é técnico demais, ele tem velocidade, ele é inteligente. Então, ele tem que criar mecanismo para poder conseguir jogar. Mas eu queria fazer uma pergunta a Dorta. Na verdade é um esclarecimento que a gente fala, mas a gente fala a grosso modo. Você vai falar com propriedade científica. Qual é a vantagem do jogador que tem maturação baixa? Porque você, principalmente, como o Mota falou, ele é prejudicado nas categorias menores, principalmente. Porque aquele tem a mesma idade, mas ele tem mais potência já tem um desenvolvimento cognitivo maior, então ele consegue jogar. Mas aquele que tem a maturação baixa, mas que tem talento, qual é a vantagem e a desvantagem disso aí? Ou onde é que ele vai ter a vantagem? Fisiologicamente não existe vantagem ou desvantagem, existe um momento de maturação daquele atleta. É lógico que você tem um atleta que está numa categoria sub-12 e tem uma maturação de 10 anos, ele vai levar uma certa desvantagem, porque esses meninos já começam a idade pré-púbere, começa a surgir um aumento da produção de testosterona, das características sexuais, agressividade, tudo isso para um atleta, isso soa com melhoria de performance. Então ele acaba talvez perdendo um pouco o espaço por conta dessas características. Mas a questão da maturação ser antecipada ou ser retardada, ela não vai modificar o que vai acontecer no final. É apenas um momento fisiológico.
Será? Eu vou interromper você. Não, mas tem uma estatística que fala o seguinte: atletas que nascem no início do ano têm mais sucesso do que nascem no final. Sim. Então perceba que não é só a questão da maturação. Mas isso é dentro de um ano. Dentro de um ano. Agora, se você... É só para uma reflexão. Porque eu digo o seguinte: a competição é muito grande. É o que Mota me falou. Não, é disso que eu falo. Desvantagem é ter maturação menor. Mas lá no final da corda, porque o que eu entendi que o Rivelino perguntou é se ele tem alguma vantagem, se ele vai ter alguma melhoria por lá ser mais atrasado no final. No final do processo tudo acaba no mesmo lugar. Porque na verdade também aí ele leva uma desvantagem na seleção dos jogadores. Sim. Porque se a gente vai numa avaliação, aí tem um menino que é nascido em 30 de dezembro. Aí tem outro que é nascido dia 2 de janeiro. Então, na verdade, ele tem um ano a mais do que o outro. Eu tô com uma atleta de futebol feminino, que a gente também trabalha com esse segmento. A menina, ela tem 11 anos, mas ela já tem uma maturação de 14. O biotipo dela é de uma garota de 14 anos. E aí a menina, você ainda tem aquela questão da menarca, que é a primeira menstruação, que já sabe logo após o crescimento é muito menor, mas já tem um desenvolvimento de força maior do que as demais. Então... o atleta que matura primeiro, ele pode ser um atleta que vai levar vantagens naquela categoria, naquela fase, mas no fringir dos ovos, lá no final, lá na frente, o processo vai correr naturalmente. Agora a desvantagem é estar concorrendo com garotos que têm uma maturação mais avantajada. Na seleção, é um menino de 12, que na verdade ele... Mas o clube que se preocupa na formação em pegar a idade óssea, ele tem que ter essa visão, ele tem que saber. Porque a gente se posiciona às vezes, inclusive no controle de carga, um garoto de 8 anos, um garoto de 10 anos, de 11 anos, treinam exatamente iguais. Não, cada categoria, inclusive, vai aumentando o número de dias de treinamento. Então, se for uma preocupação nos clubes que a gente passou, se tem um atleta com uma maturação menor, a gente precisa ter essa paciência. Nós temos um atleta lá do Vitória, Fernandinho, considerado um fenômeno. Eu lembro Fernandinho. E Fernandinho tinha uma maturação atrasada, mas ele jogava na equipe de cima. Tamanho talento que ele tinha. Eu me lembro que foi feito todo um trabalho, uma preocupação, ele foi para endocrinologista. Houve um investimento muito grande do clube para esse atleta vingar como profissional. Quando ele assumiu a categoria de júnior, ele foi afastado do treinamento. Eu, na época, não era mais Mota que estava à frente do processo. Eu procurei quem estava e pedi, olha, não tem sentido que a gente tenha investido tanto nesse atleta, dos 15 anos até os 18 anos, e aos 18 anos esse atleta não está nem treinando. E aí ele foi colocado, o primeiro treino dele, eu me lembro muito bem, ele sentado no beira do campo, ele foi chamado para treinar de lateral esquerdo. Ele foi dispensado como lateral esquerdo, o menino era um meio atacante. E aí depois passou um tempo, ele começou a jogar pela seleção da faculdade. Ele era 8-8 ele. Ele era 8-8. Aí daqui a pouco ele entrou num jogo... 10. Ele entrou num jogo contra o Sub-20 do Vitória, ele arrebentou o jogo, fez gol, fez acontecer. Eu vi o pessoal daqui, esse menino aqui, que é aquele jogador ali? Né? Na época o nosso presidente falou assim, é aquele jogador que a gente investiu tanto e depois foi dispensado. Na realidade, eu acho que na base existe um preconceito muito grande para o jogador pequeno, coisa que não existe no profissional. Na base você tem esse preconceito, essa limitação. O treinador quer ganhar mas só que depois que você passa dos juniores e você tá no profissional, você vê os jogadores pequenos, você tá vendo o Mateuzinho do Vitória. Mateuzinho, e tantos outros jogadores grandes aí, tudo bem que a gente tá falando de jogadores que são diferentes, mas claro, não tem dúvida, viu? A gente não esconde aqui do pai, não. O jogador menor, ele tem que ser diferente mesmo. Você vê um Dybala, você vê esse Soteldo e tantos outros jogadores aí, entendeu? Você fala no momento atual, né? Então, quer dizer, mas estou falando até de agora. Então, no profissional, não tem esse preconceito. Na verdade, não tem esse preconceito. Já... É porque performa. O cara chega lá, se ele performar, ele joga. É como na base também. Se performar, joga. O treinador, ele quer ganhar. Mas aí ele sequer ele vai ter chance de performar. Esse é o problema. O cara vai olhar para ele e já vai botar o grandão. O Fernandinho jogava na categoria dele e ele era titular em todas as competições. E ele era o menor do grupo. Né? Nessa situação aí, o pai tem que estar muito próximo do menino, porque ele vai ser preterido por um jogador maior e aí cabe o que é o empresário e o pai que estão próximos ali, levantar a cabeça do menino, entendeu? Para ele continuar no processo, acreditando no que você falou, que esse processo de maturação é um processo mais demorado e que ele também vai chegar num determinado momento.
Só que o prazo dele é um prazo diferente daquele. Então, muitas vezes, o que a gente acontece? A gente quer, tem esse ditado, né? A gente olha para a grama do vizinho, a gente quer que a nossa grama seja igual. Cada um tem sua história, cada jogador tem seu tempo. Então você tem que ter paciência. E às vezes até esperar o momento certo de levar para um clube. Não ficar tentando, o menino vai, pede uma peneira, entra, é dispensado. Então é esperar o melhor momento para que ele possa realmente tentar ingressar na equipe, né, nas divisões de base. Sim. Lucas, nós temos um videozinho falando sobre, demonstrando a coordenação motora, um trabalho de coordenação motora, que cada vez hoje é mais recente. Bota aí pra gente aí, por favor, já garotinho. Goleiros, olha que vídeo maneiro, de um treinamento que esse coach realizou com o seu aluno. E aqui a gente está vendo que ele ainda não tem a coordenação motora refinada e por isso ele tem muita dificuldade para fazer o skipping passando esse objeto por baixo dos pés. E depois de um tempo de bastante treinamento e prática, você vê que está muito melhor a sua parte coordenativa, os movimentos estão muito mais sincronizados. E o que eu quero mostrar para vocês, a importância da coordenação motora, principalmente na infância, onde essa parte precisa ser desenvolvida para você ser um adolescente, um adulto, com uma qualidade de movimento muito melhor. Se você realiza esses movimentos, esses treinamentos, já na infância, você tem um desenvolvimento muito melhor e você consegue jogar futebol ou jogar qualquer outro esporte com muito mais facilidade, porque você gasta menos energia e tem uma performance muito melhor para fazer os movimentos, as ações do esporte ou as ações mais básicas, que é uma corrida, um salto, enfim. A coordenação motora é fundamental e você precisa lapidá-la sempre. Se você não tem coordenação, bora praticar para você conseguir desenvolver cada vez mais. Muito legal esse vídeo. Mota, me lembrei disso aí quando eu vi, me lembrei de você, porque você teve num desses podcasts nós, você falou sobre pular corda, né? Sim. E talvez alguém tenha achado, pô, pular corda, né? Mas claro que pular corda traz é um salto, né? Ali você está aprimorando a sua coordenação motora. E no passado, talvez seja um dos motivos aí que a gente tivesse mais jogadores mais técnicos, é que as pessoas faziam esse treinamento de coordenação se autocoordenavam, brincando, se autocoordenavam, brincando. Além de pular corda, mas tem tantas outras brincadeiras que você fazia com o corpo. Não sei se aí talvez tenha a questão econômica, que hoje os meninos têm condição de ter um brinquedo mais caro e aí não usam seu próprio corpo para brincar, talvez seja isso, né? Mas hoje a gente está vendo o serviço, o trabalho de coordenação motora nos estúdios, né? É importantíssimo. Vamos ver o mestre falar aqui. Mas eu posso dizer que a gente, já há muito tempo que no nosso trabalho, seja na MAF, como no Jacuipense, sempre na parte inicial do treinamento, a gente dá uma ênfase à coordenação. A coordenação é fundamental para um jogador, para o futebol praticado, principalmente nos dias de hoje. Mota trouxe uns vídeos na época de um modelo de treinamento holandês, o Koever, né? Isso. E é muito parecido com isso, com o implemento bola. É isso que eu defendo. Hoje o que eu defendo, principalmente para o desenvolvimento de uma criança, é o trabalho para dar porte motor a ele, dar capacidade de inteligência corporal, de tomada de decisões. E quanto mais cedo, melhor aproveitado. É muito mais difícil você reconstruir um ambiente motor do que você construir. As crianças a partir de 8, 9, 10 anos têm uma capacidade de aprendizado muito grande. E é incrível como você ter essa percepção. Aquilo ali eu fiquei me reportando aos treinos que eu faço. Então tem muitos atletas que chegam para treinar com a gente no primeiro dia, nem com a mão direita não consegue nem fazer o movimento de padrão cruzado, parte e perna fazendo movimento de corrida. E aí depois você vê o processo, como evolui, e aí você tem obviamente exercícios de baixa, média e alta complexidade. E ao cada momento que você vai ofertando, a capacidade de aprendizado se torna muito maior. Aí o que eu digo, defender que um atleta ele pode ter uma característica dele, mas quanto mais informação, quanto mais capacidade neuromotora eu dou para ele, mais ele vai conseguir se adaptar a outras situações. Ele não vai ser, talvez, excelente em tudo, mas pelo menos ele vai ter uma capacidade adaptativa muito maior. Massa. A gente está chegando ao final. Eu vou pedir para Alexandre passar seu contato, Alexandre, porque você tem
já um trabalho, você faz, já presta um serviço para vários atletas, né? Inclusive, nós já tivemos atletas lá trabalhando com você. E eu queria que você passasse seu contato aí para o público que está nos assistindo, né? Alexandre está em Salvador, mas tem muita coisa que é feita online, né? E a gente já estamos hoje em 2 locais em Salvador, né? Estamos em um local em Vila do Atlântico, estamos em um local aqui na Paralela, são 2 locais, 2 centros de treinamentos que a gente está investindo, não é só treinamento, lá nós temos toda a estrutura, com fisioterapia, com nutricionista, então um trabalho multiprofissional, reportar o que uma divisão, o que um departamento de saúde e performance tem um clube, a gente tem lá, com botas de recuperação, aquelas botas de compressão, botas pneumáticas, a gente está montando uma estrutura e crescendo, tendo um aumento na procura, a gente está muito feliz com esse projeto nosso, porque além, logicamente, do sucesso, é o prazer de fazer. Sim. As pessoas que quiserem conhecer melhor ou entrar em contato comigo, podem ir no Instagram, Dortas Alexandre. Lá tem um linkzinho que vai diretamente para o meu WhatsApp e aí pode mandar contato, perguntar, tirar dúvida. Também ver alguns vídeos do nosso trabalho lá para entender um pouquinho o que a gente está fazendo. Massa. Pois bem, pessoal, a gente está chegando aí ao nosso final. Vou pedir a Rivelina e a Mota para fazer suas considerações finais. E vamos lá. Um abraço para Dortas, agradecer a presença dele, mais um podcast em que a gente trouxe pessoa do ramo, competente, pessoa com história, pessoa que fala de cátedra, que entende e que tenho certeza que foi um podcast assim, bastante interessante e acrescentou bastante a nossa sequência de ótimos podcasts. E queria registrar aqui Alex, né? O craque Alex. Quando falam em Alex, é o craque, né? Que ele tem sido um acompanhante assíduo do nosso podcast, inclusive nos elogiando, e eu gostei porque o nosso podcast agradeceu a Alex e queria mandar um abraço, porque Alex é uma pessoa inteligentíssima e é uma pessoa que nos honra muito com o seu prestígio em cima das nossas apresentações. Obrigado, Dortas, foi muito bom. Agradecer a Dorta aí pelos esclarecimentos, realmente foram informações muito importantes para quem quer ser atleta, para os meninos que estão começando na base. Então é bom a gente ter esses feedbacks, esses entendimentos do que é que tem acontecido com a fisiologia, porque às vezes a gente vê, imagina que a fisiologia está, em alguns momentos estão sendo muito exagerada a participação da fisiologia, então é bom a gente entender. Obrigado pelo podcast, foi um prazer ter você aqui, amigo. E agora, meu amigo, você aí, suas considerações finais, muito obrigado. Eu agradecer muito esse convite, porque eu acompanho o podcast de vocês, eu acho muito bacana as informações que são produzidas aqui, a forma leve com que acontece. Quando o Mota me sinalizou há um tempo atrás a possibilidade de eu vir, eu fiquei extremamente feliz. E aí eu começo a me sentir realmente um profissional de destaque no futebol baiano, porque aqui só passou profissionais com esse perfil. Então eu parabenizo vocês, espero que sintam-se sempre motivados em dar continuidade. Isso é um serviço que vocês prestam ao futebol, principalmente ao futebol de base, que precisa de alguns esclarecimentos, principalmente aos pais que geram uma série de dúvidas e que precisam realmente se manter firmes nos objetivos e de forma obviamente inteligente, pensando sempre na saúde do garoto. Massa. Pra gente é um prazer ele ter aqui, você é uma pessoa muito querida, assim, muito solícita. Eu até tenho repetido sempre isso. A gente tem trazido pessoas com seu perfil, não só de conhecimento, de contribuição, mas de gente boa, de energia boa. Você tem energia muito boa, a gente fica muito feliz em lhe ter aqui, né? E você contribuiu bastante. Creio que oportunamente 1h30 passa rapidinho, a gente não verifica. Mas quando a conversa é boa, gostosa. Segundo o Luciano Reis, futebol tem de cego, mas não tem de surdo. Porque futebol precisa de resenha. Um abraço para o velho Lupa. Eu vi a mensagem que ele mandou para você, Mota, depois do jogo da seleção, revoltado, rapaz. Até coloquei aqui, a gente ia até comentar sobre isso, mas o tempo não deu. Mas, Alexandre, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Volto a falar que esse programa tem o objetivo de alguma forma, contribuir, né, com você que é pai, tio, avô, que quer ajudar seu garoto a ser um jogador de futebol.
estamos colocando aqui à disposição as nossas experiências, os nossos cases e dos convidados para de alguma forma colaborar com isso. Mas ao mesmo tempo eu peço que você contribua conosco e divulgue esse link desse podcast, divulgue os nossos cortes também no Instagram. Para a gente é importante, para a gente ter um maior alcance, né, dentro da própria rede, né, e que outras pessoas também sejam ajudadas também, né, como você de alguma forma está sendo ajudada com esses conteúdos, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês.